Neste vídeo vamos resolver o grupo 1 do primeiro teste de avaliação contínua de 27 de abril de 2016 e o enunciado é o seguinte. A unidade industrial Y SA é constituída por dois centros de produção designados de A e B. No centro A é produzido SL a partir da matéria-prima 1, incorporada no início do processo. No início deste processo é separado um subproduto, o SP1, que corresponde a 10% de M1 utilizado neste centro. O SP1 é vendido a 2,5€ por quilo. A comercialização da SP1 implica o pagamento de uma comissão de 20% sobre o preço de venda a um agente comercial. O SL pode ser transferido para o centro B ou para o armazém para venda. No centro B obtém-se P1 e P2 com base na incorporação no início do processo de SL transferido do centro A e ainda com a incorporação da matéria M1 apenas no produto P1 no ponto 0,4 do processo. Dada a natureza do processo de fabrico de P2, a 50% deste processo é retirado o defeituoso de P2, o chamado DP2. A taxa normal de defeituosos é de 7%, sendo recuperado 80% do SL incorporado em DP2. Normalmente o processo de fabrico de P1 não gera defeituosos. Os custos de conversão são incorporados nos dois centros, linearmente ao longo de todo o processo. Os consumos normais de fatores após quebras são os seguintes. SL consome 0,5 kg de M1, P1 consome 1,5 kg de M1. Em termos de SL, P1 consome 2 unidades físicas e P2 3 unidades físicas. Em termos de gastos de conversão, SL consome 1 hora, P1 2 horas e P2 3 horas. A empresa calcula os custos de produção de acordo com a norma contabilística de relato financeiro número 18 e adota o critério do custo cronológico direto, que é chamado FIFO, para a valorimetria das saídas do ativo de exploração. Por simplificação, considera-se que os custos de conversão são fixos e que não há desvios entre os consumos normais e os consumos reais. As produções efetivas foram iguais às produções normais. Informação relativa a um determinado período. Produções entradas no armazém de produtos. SP1 10.000 kg, SL 20.000 unidades físicas, P1 31.750 unidades físicas e P2 unidades a determinar. A taxa de defeituosos efetivos de P2 foi de 5% em termos de SL e inventários de produtos em curso de fabrico existem inventários iniciais de SL, 10.000 unidades físicas no ponto 01, cujo valor é de 313.700 euros e existem também inventários finais da SL, 12.000 unidades físicas linearmente distribuídas. Em termos de P2 existem então inventários iniciais de 5.000 unidades físicas no ponto 02, cujo valor é de 500.000 euros e existe também 5.000 unidades físicas no inventário final no ponto 06. Os consumos de M1 são uma quantidade a determinar, a 20 euros cada quilo, e os custos de conversão no centro A são de 1.445.700 euros e no centro B 1.617.500 euros. Vamos então começar por resolver a linha A deste grupo, que nos pede os custos unitários das produções efetivas e úteis, quer do centro A, quer do centro B. Para tal, iniciamos então, a partir da nossa representação do processo produtivo e, no caso, neste processo, M1 é incorporado no início do centro A. Depois temos também a informação de que, a partir de M1, é extraído um subproduto. Este subproduto 1 corresponde a 10%, neste caso a 10% do consumo de matéria, 10% do consumo de matéria e nós sabemos exatamente que esses 10% correspondem a 10.000 kg, conforme também está evidenciado no enunciado. Para além disso, sabemos que o SL que é produzido no centro A é transferido para o centro B, mas também pode ser transferido para o armazém. No caso da transferência para o armazém, nós temos aqui informação já também no enunciado, é que foram transferidas 20.000 unidades para o armazém.
Depois também temos a informação que no centro B há a produção de P1 e de P2. P1 tem uma produção terminada de 31.750 unidades físicas, enquanto que relativamente a P2 nós não sabemos qual é o número de unidades terminadas. Também sabemos que no centro B existe um processo de defeituosos que está associado ao produto 2 e que ele se verifica, o ponto de extração verifica-se a meio, no ponto 0,5, e que sai então o nosso DP2. Também sabemos que a taxa normal de defeituosos é de 7%, podemos colocar aqui também essa informação. Taxa normal é de 7% e há uma recuperação de SL de 80%, ou seja, a taxa de recuperação para SL é de 80%. Esta informação depois será naturalmente útil quando estivermos a calcular os custos unitários da produção útil. Então, relativamente à informação que temos neste momento, é que, de facto, nós sabemos qual é a nossa extração de subproduto de M1 e talvez aqui nós podemos chegar, por uma vez que sabemos que é 10% do consumo de M1, por exemplo, através de uma regra 3 simples. Se nós dizemos que 10.000 kg correspondem a 10% do total de M1, quer dizer que X vai ser então os nossos 100% de consumo de M1. Ou seja, isto permite-nos chegar à conclusão de que o consumo de M1 global vai ser precisamente de 100.000 kg. Com uma lógica muito simples de cálculo, chegamos à determinação do consumo global de quilos de M1. A partir desta informação, nós podemos também, e uma vez que SL, o M1 é apenas consumido por SL no centro A, na medida em que no centro A só existe produção de SL, depois no centro B o P1 também consome M1, mas no centro A nós podemos dizer que estes 100.000 kg, o que podemos dizer também é que estes 100.000 kg são então de facto o consumo necessário para a produção de SL e também somado do valor que depois resulta, ou das unidades que resultam para, em termos de subproduto. Ou seja, nós podemos dizer então que este consumo de M1, ou seja, os 100.000 kg, são iguais à produção efetiva de SL em termos de M1, vezes o seu consumo unitário. Neste caso, cada unidade de SL gasta 0,5 kg. Okay? Mas estes 100.000 kg também dão origem a um subproduto de 10.000 kg. Ou seja, temos que somar aqui os 10.000 kg relativamente ao subproduto. Isto vai nos permitir chegar à conclusão que a produção efetiva, reparem que no caso só temos aqui uma incógnita, que é a produção efetiva de SL em termos de M1, o que então permite, esta equação permite-nos determinar a produção efetiva de SL em termos de M1, que vai ser igual precisamente a 180.000 unidades físicas. Ora, a partir daqui nós podemos então tentar preencher o quadro da produção de SL. Vamos então fazer isso. Criar aqui um quadro para SL. Produção terminada mais o estoque final de produtos em curso de fabrico menos o estoque inicial de produtos em curso de fabrico igual então à produção efetiva. Em termos de unidades físicas é o equivalente a M1, uma vez que M1 é incorporado no início do processo. Depois temos o outro fator que é custos de conversão. Custos de conversão. Em termos de, então, relativamente à produção terminada, nós não sabemos qual é, de facto esta é incógnita, no entanto sabemos que este valor que nós determinamos aqui, estes 180.000, são a nossa produção efetiva
de SL em termos de M1, ou seja, este valor são precisamente os 180 mil unidades. Temos também informação relativamente quer às unidades do estoque inicial, quer às unidades do estoque final da SL, e por isso podemos preencher precisamente o quadro. O estoque inicial é 10 mil unidades e o estoque final é de 12 mil unidades. Fazendo aqui o cálculo inverso do quadro, podemos chegar então ao número de unidades determinadas da SL, ou seja, 178 mil unidades. Uma vez que são as mesmas, porque têm 100% de acabamento para os custos de conversão, podemos aqui então determinar a partir desta informação também a produção efetiva de SL em termos de custos de conversão. Em termos o estoque final, no caso, DSL está linearmente distribuído, o que significa que vamos considerar 50% de acabamento. Isto dá 6 mil unidades e o estoque inicial encontra-se no ponto 01, o que significa que vamos considerar aqui 10%, 10 mil, ou seja, 1000 unidades. Isto dá um total de 183 mil unidades equivalentes a acabadas, relativamente então à produção, que é a produção efetiva da SL em termos de custos de conversão. Esta informação que nós conseguimos determinar relativamente à produção terminada vai nos permitir agora também passar para o centro B, porque a produção terminada da SL, como nós sabemos, uma parte vai, e esta produção terminada da SL são 178 mil unidades, uma parte vai para o armazém, e essa nós já sabemos do enunciado, que é de 20 mil unidades, e as restantes unidades vão ser então transferidas para o centro B. E para o centro B, fazendo aqui a diferença, temos precisamente 158 mil unidades. Ora, estas 158 mil unidades que nós temos relativamente ao SL transferido para o centro B vão nos ser úteis, naturalmente, para o cálculo das unidades no centro B. Ora, no centro B temos informação já relativamente a P1 e a produção terminada de P1 é precisamente as 31.750 unidades. Se nós verificarmos, não existem inventários iniciais e finais em curso de fabrico, o que significa que esta produção terminada de P1 é também a produção efetiva de P1 para todos os fatores. Isto porque não existem inventários em curso de fabrico. Esta informação é importantíssima. Sendo assim, resta-nos agora, e a preocupação que nós temos é de calcular as produções efetivas relativamente ao P2. O P2 também tem uma outra questão, que é a questão dos defeituosos, o que significa que vamos tentar já então desenhar aqui o quadro relativamente ao P2, que é do centro B, produção terminada, mais o estoque final de produtos em curso de fabrico, menos o estoque inicial dos produtos em curso de fabrico, vai nos dar agora a produção útil, e só depois, acrescentando os defeituosos efetivos, determinamos a produção efetiva. O P2 consome logo no início o SL, que vem do centro A, e também consome custos de conversão apenas. Por isso, não temos mais nenhum fator aqui de consumo de P2. Coeficiente de acabamento, unidades equivalentes a acabadas. Vamos então perceber, não temos informação relativamente à produção determinada de P2, aliás é uma das incógnitas do enunciado, o que significa que vamos preencher o quadro com a informação que neste momento temos disponível. Nós sabemos que existem 5.000 unidades no estoque inicial de P2, vamos colocar já aqui. Estas 5.000 unidades estão no ponto 02, podemos já também fazer o cálculo para custos de conversão, 1000 unidades.
o estoque final de P2 é também de 5.000 unidades. E estas 5.000 unidades estão no ponto 0,6. Podemos fazer também já o cálculo que dá 3.000. E agora não conseguimos mais informações, pelo menos para já. Vamos fazer o seguinte: nós temos a informação da produção terminada da SL que foi transferida para o centro B. Cá está, as 158.000 unidades, e vamos usar estas unidades precisamente como referência, ou seja, o consumo no centro B, e podemos então desenhar essa equação. O consumo de SL no centro B é igual aqui à produção efetiva de P1 em termos de SL vezes o seu consumo unitário, que no caso em termos de P1, cada P1 consome 2 unidades de SL, mais a produção efetiva de P2 em termos de SL, vezes o consumo de cada P2, porque cada P2 consome 3 unidades de SL. Ora, nós sabemos, e acabamos há bocadinho de concluir, que a produção terminada de P1 é igual em todos os fatores em termos de produção efetiva, o que significa que também aqui nós temos de facto a produção efetiva de P1 em termos de SL é precisamente os 31.750, por isso não há aqui nenhum problema no cálculo. Para além disso, também sabemos que o consumo de SL no centro B, como já vimos anteriormente, são as 158.000 unidades. Reparem, ao termos esta informação do consumo de SL, da produção efetiva de P1 em termos de SL, resta-nos apenas aqui uma incógnita, e essa incógnita é precisamente a produção efetiva de P2 em termos de SL. Vamos então resolver esta equação, ou seja, 158.000 é igual aos 31.750 vezes 2, mais a produção efetiva de P2 em termos de SL vezes 3. Resolvendo esta equação, chegamos à conclusão de que a produção efetiva de P2 em termos de SL vai ser igual, então, a 31.500 unidades. Ora, estas 31.500 unidades vão para onde? Vão precisamente para aqui, para o quadro que nós precisamos de preencher. 31.500 produção efetiva de P2 em termos de SL. Ora, o que é que nós temos ainda para preencher do quadro? Nós sabemos que aqui a produção, nós temos aqui a informação de que a taxa de defeituosos efetivos de P2 foi de 5% em termos de SL. A taxa efetiva de defeituosos para SL foi de 5%. Ora, o que é que isto significa? Significa que nós sabemos que a produção útil, e sabemos também que a produção efetiva, por aqui mais para cima, a produção efetiva é igual à produção útil mais os defeituosos efetivos, correto? Ou seja, nós sabemos qual é a produção efetiva. 31.500 unidades. Não sabemos qual é a produção útil, de facto, não sabemos. Mas sabemos que os defeituosos efetivos, conforme está aqui assinalado ou aqui referenciado, os defeituosos efetivos são precisamente 5% da produção útil. Ou seja, nós podemos aqui somar e usar apenas uma incógnita, ou seja, 0,05 de produção útil. Ora, fazendo então este cálculo, conseguimos determinar a produção útil. E a produção útil vai dar precisamente 30.000 unidades. Ou seja, neste desafio aqui de calcular os nossos defeituosos efetivos e a nossa produção útil, nós precisamos do dado que no enunciado nos é fornecido, que é que a taxa efetiva de defeituosos para P2 foi de 5%. Tendo esta informação, nós vamos preencher o quadro, precisamente produção útil 30.000, e reparem, ao fazermos isto, o que vai acontecer é que já podemos determinar de facto a nossa produção terminada, ou seja, para P2 a nossa produção terminada é de 30.000
unidades. 30.000 unidades. Se fizermos aqui o cálculo, multiplicando sobre as 30.000, 5%, fazendo o cálculo de 5% sobre 30.000, vamos obter as 1.500 unidades defeituosos efetivos, que, de facto, somadas às 30.000 unidades da produção útil, dão precisamente os 31.500 de produção efetiva de P2 em termos de SL. Vamos fazer a mesma lógica agora de cálculo para a coluna dos custos de conversão. Vamos ter aqui 32.000. Temos que ter em consideração o seguinte, é que para a determinação do coeficiente de acabamento relativamente aos defeituosos, sabemos que os custos de conversão, uma vez que o ponto de extração é a meio do processo, é no ponto 0,5, o que significa que nem todos os custos de conversão, uma vez que eles são distribuídos linearmente ao longo de todo o processo, nem todos os custos de conversão são sujeitos a estes defeituosos. Só apenas 50% dos custos de conversão é que vão estar sujeitos à produção defeituosa. O que significa que eu tenho que ajustar também o meu coeficiente de acabamento relativamente aos defeituosos neste quadro. Ou seja, vamos colocar então 0,5 como sendo a nossa referência. Multiplicando 0,5 por 1.500, vamos obter então 750, que são as unidades correspondentes. Fazendo então os cálculos, temos 32.750 como o valor da produção efetiva de SL em termos de custos de conversão. Ora, depois de calcularmos as produções efetivas em termos de unidades físicas, vamos agora determinar os coeficientes de sobrecarga para o caso da produção defeituosa. Como sabemos, apenas P2 está sujeito à produção defeituosa. Vamos então elaborar um quadro que permita determinar os nossos coeficientes de sobrecarga. Em termos de P2, nós temos dois fatores que estão sujeitos à produção defeituosa, no caso o SL e os custos de conversão, e para tal vamos então colocar aqui as informações relativamente à produção útil. No caso da SL temos 30.000 unidades de produção útil, no caso de custos de conversão temos 32.000. Para determinar a nossa produção defeituosa normal, temos que aplicar a nossa taxa normal de defeituosos. No caso da SL são 7%. No caso de custos de conversão terá que ser ajustada. Estes 13,5% resultam de quê? Da nossa multiplicação. Nós temos de ter em atenção que para determinar e para ajustar ao respectivo fator a taxa normal, também temos que multiplicar, neste caso, por 50%, como fizemos relativamente à nossa taxa efetiva de defeituosos anteriormente. Por isso, os 7% vezes 50% dá os 3,5%. Vamos então calcular os valores relativamente à produção defeituosa normal. No caso de SL, obtemos 2.100 unidades e no caso de custos de conversão 1.120. Comparando agora a produção defeituosa normal com a produção defeituosa efetiva, que foi calculada previamente, 1.500 para SL 750 para custos de conversão, verificamos que em termos de produção defeituosa extraordinária ela não existe, uma vez que a produção defeituosa efetiva é inferior, quer em SL, quer em custos de conversão, à produção defeituosa normal. Sendo assim, o nosso delta, o delta que nós iremos utilizar, terá que ser o menor dos dois, ou seja, entre a taxa normal de defeituosos e a taxa efetiva de defeituosos. Como nós sabemos que relativamente à taxa efetiva de defeituosos, neste caso podemos calcular a taxa efetiva seria igual para SL, seria igual a 1.500, que são os defeituosos efetivos, a dividir pelos 30.000. Por acaso esta informação nós já a temos no enunciado, diz mesmo que a taxa efetiva de defeituosos de P2 em termos de SL foi de 5% e é mesmo esse valor que obtemos se fizermos esta operação. Ou seja, 5% é menor que 7%, por isso será o delta que vamos considerar. Relativamente aos custos de conversão, a mesma lógica, 750
a dividir por 32.000 e esta taxa vai dar 0, neste caso, se quisermos pôr em percentagem, será 2,34375%. Claro que esta taxa também é inferior à taxa de 3,5% que nos é apresentada aqui na taxa normal defeituosa. O que significa que, sendo 34,375%, sendo assim, nós vamos calcular o nosso fator de sobrecarga. O nosso fator de sobrecarga é sempre 1 mais delta multiplicado por 1 menos θ, que é a recuperação. Sabemos que para custos de conversão não há recuperação, o que significa que vamos obter um valor de 1,0234375. Mas para SL nós temos a informação de que existe uma recuperação de 80%. Ora, isto significa que o nosso fator vai ser aqui ajustado a 1 menos θ, que neste caso 1 menos 80%, são 20%, 1 menos 80%. Isto vamos fazer as contas e vamos obter um fator de 1,01. Okay? Estes dois fatores que nós determinamos, quer 1.01, quer 1.0234375, vão ser úteis para depois calcularmos o custo unitário da produção útil, ou seja, o custo unitário com sobrecarga relativamente a P2 em termos de SL e a P2 em termos de custos de conversão. Vamos agora então proceder à determinação dos custos unitários relativamente a cada um dos centros. Vamos começar pelo centro A. Os custos unitários do centro A são exclusivamente relativos ao SL. Ora, em termos de fatores que contribuem para a produção de SL, nós temos, em primeiro lugar, M1. Este M1 tem aqui uma particularidade, é que foi consumido no início do processo e deu origem a um subproduto que, por sua vez, foi vendido. Ora, nós temos então que considerar, em termos de custos de M1, o total de quilos consumidos, que foram 100.000 quilos. Cada quilo custou 20 euros, mas vamos ter que deduzir aqui o valor relativamente ao lucro do subproduto. E o lucro do subproduto nós calculamos naturalmente multiplicando as unidades do subproduto, que eram 10.000, pelo respectivo preço de venda. No caso foi 2,5 euros. Temos aqui 25.000 euros. E agora vamos deduzir a este valor das vendas as respectivas comissões. E, segundo o que temos no enunciado, é que havia uma comissão correspondente a 0,5 euros por cada quilo, o que significa que vamos ter então 5.000 euros de comissões. Ora, deduzindo os valores, os 25.000 menos os 5.000, temos um lucro do subproduto de 20.000 euros. Este lucro que nós aqui obtivemos vai ser aqui considerado deduzindo então ao custo das matérias. Vamos retirar estes 20.000. Este valor aqui que nós podemos calcular daria 2 milhões de euros, o que significa que no total 2 milhões menos 20.000 daria 1.980.000. Ora, se nós fizermos então a divisão do valor global pela produção efetiva da SL em termos de M1, que são 180.000 unidades, vamos ter então o cálculo do custo unitário relativamente custo unitário de SL em termos de M1, que é precisamente 11 euros. Depois de calcularmos o custo unitário de SL em termos de M1, vamos também ver aqui os custos de conversão. Os custos de conversão é um processo mais simples, uma vez que todos os custos de conversão utilizados no centro A são consumidos pelo SL. Então,
basicamente é aqui considerar a totalidade dos custos de conversão que nos é dada pelo enunciado, 1.445.700 euros, a dividir pela produção efetiva de SL em termos de custos de conversão, que são 183.000 unidades. Isto vai dar um custo de 7,9. Ora, somando então os nossos 11 euros com os 7,9, temos um custo global de SL, por cada unidade de SL, de 18,9 euros. Vamos passar agora para o centro B e determinar os custos unitários do centro B. Estamos aqui a falar de P1 e de P2. E relativamente ao centro B, vamos começar então pelo nosso SL. O nosso SL, que é incorporado logo no início. No caso de P1, cada unidade de P1 gasta 2 unidades de SL, multiplicando agora pelo custo de uma unidade de SL que nós determinamos previamente, 18,9 euros, obtemos o valor de 37,8. Ora, como o produto 1 não está sujeito à produção defeituosa, mantemos este valor. Este custo unitário é da produção efetiva e da produção útil, porque não existe produção defeituosa. Relativamente a P2, já teremos um caso diferente, ou seja, vamos usar também as unidades que cada P2 consome de SL, 3, multiplicando pelos 18,9 euros de cada SL e obtemos um valor de 56,7 euros. Só que o P2 é sujeito à produção defeituosa e, como tal, o nosso custo com sobrecarga relativamente a SL de P2 será então os 56,7 euros multiplicados pelo nosso fator que calculamos anteriormente, 1,01. Isto vai dar um valor de 57,267 euros. Passando agora para o outro fator que também é incorporado no centro B, mas que é incorporado apenas em P1, é o caso do M1. Nós sabemos que cada P1 consome 1,5 kg de M1 e, como tal, vamos então 1,5 multiplicar 1,5 pelos 20 euros, que é o custo de cada quilo de M1. Isto vai dar um custo de 30 euros para cada P1 em termos de M1. Finalmente, teremos que calcular agora e distribuir os nossos custos de conversão. Os nossos custos de conversão, que no centro B são repartidos por P1 e por P2, o que significa que vamos ter que fazer aqui então uma repartição e homogeneização da produção efetiva. Vamos então consultar os valores que obtivemos relativamente à produção efetiva de P1 em termos de custos de conversão, no caso 31.750 e no caso de P2 32.750. Como cada P1 consome, neste caso, 2 horas de custos de conversão, vamos ter que ajustar então o coeficiente de homogeneização a 2 e o P2 gasta 3 horas, será 3. Produção homogeneizada, multiplicando os coeficientes de homogeneização pela respectiva produção efetiva, obtemos no caso de P1 63.500 unidades homogeneizadas e no caso de P2 98.250. Somando estes dois valores, temos 161.750. Ora, a partir de agora podemos então distribuir os custos globais que nos são dados no enunciado. Para P2, no total 1.617.500 euros. E agora, distribuindo proporcionalmente a cada um destes produtos, vamos então fazer uma proporção, 63.500 sobre os
estes 63.500 dividimos pelos 161.750 e depois multiplicamos pelo valor que está aqui e vamos obter então o valor para P1 de 635.000 euros. Fazendo a mesma lógica para P2, obtemos o valor de 982.500 euros. Claro que se somarmos estes dois valores é conveniente que dê 1.617.500. Depois podemos então determinar o nosso custo unitário da produção efetiva, este K, e este K é a divisão, ou é obtido a partir da divisão entre os 635.000 euros relativamente a P1 e a produção efetiva desse mesmo produto, 31.750. Isto vai dar um valor de 20 euros para P1 e para P2 vai dar 30 euros. Claro que P2 está sujeito à produção defeituosa, o que significa que nós vamos aqui considerar que o valor ao obter do custo de cada unidade útil de P2 será então os 30 euros multiplicados pelo nosso coeficiente ou pelo nosso fator de ponderação, que é 1,0234375. Isto vai dar um custo com sobrecarga de 30,703,125 euros. Ok? Pronto, temos então calculados todos os custos. Vamos fazer então, a partir daqui, um quadro resumo, uma síntese dos custos unitários da produção útil. Embora eles já estejam todos calculados e identificados ao longo deste processo, vamos fazer aqui uma pequena síntese. Para SL, para P1 e para P2, agora os respectivos fatores M1 e custos de conversão do centro A. No caso da SL, 11 euros e 7,9. No caso de P1 temos o SL, M1 e os custos de conversão no centro B. Vamos então terminar os custos. Aqui na SL não tem nada, o que significa que o custo global de SL será os 18,9 euros. No caso de P1 também não temos nada no centro A. E no P2 também não. Vamos então passar os valores relativamente ao P1 em termos de SL, que é 37,8 euros. M1 30 euros e custos de conversão 20 euros. Isto dá um custo unitário de P1 no total de 87,8 euros. Para P2 temos que colocar aqui os valores que são os custos unitários da produção útil, ou seja, com sobrecarga. Temos então para SL 57,267 euros. No caso da M1 não existe qualquer custo, e uma vez que P2 não consome M1, e temos para custos de conversão 30,703,125. Somando estes valores, obtemos um valor de 87,970,125. Ora, aqui estão os valores globais unitários de cada um dos produtos através deste quadro resumo. Depois da determinação dos custos unitários, vamos agora então responder à linha B. E a linha B é precisamente mostrar os movimentos na conta de fabricação do centro B com a apresentação de todos os cálculos. Ora, é natural que para podermos apresentar devidamente esta informação, estes movimentos na conta de fabricação do centro B, nós precisamos, em particular, da nossa produção terminada da SL que foi transferida para o centro B. Não é necessário, podemos fazer, mas não é necessário aqui apresentar os movimentos no centro A, mas precisamos de saber qual é então a nossa produção terminada de SL e calcular exatamente o valor dessa mesma produção terminada. Nós sabemos que foram terminadas 178.000 unidades de SL e para a determinação do custo destas unidades nós temos que utilizar, neste caso, o FIFO, que nos permite o FIFO, ou o custo cronológico direto, que nos permite então primeiro ir buscar a informação relativamente ao estoque inicial, e nós temos no estoque inicial da SL 313.000
700 euros, que correspondem a unidades que ainda não estão acabadas, precisamente 10 mil unidades que estão no ponto 01, o que significa que para concluirmos estas unidades nós vamos ter que adicionar, neste caso, o que falta relativamente a custos de conversão, que seja, neste caso, 0,9 desses mesmos custos de conversão. Cada unidade, relativamente destas unidades de SL, cada unidade é sujeita a um custo de 7,9, vamos multiplicar então por 7,9, vezes os 90% que falta completar, temos um valor global, fazendo esta operação, de 384.800 euros. Estas 10 mil unidades que nós acabamos de completar vão ser deduzidas às 178 mil, o que significa que para determinarmos o custo global da produção terminada precisamos apenas de mais 168 mil unidades, e essas 168 mil unidades vão ser multiplicadas, vão ser calculadas com um custo global da produção efetiva da SL, ou seja, 18,9 euros por cada unidade. Isto vai dar um valor de 3.175.200 euros, que significa que somarmos estes dois valores obtemos 3.560.000 euros. Este valor é particularmente importante porque nos vai permitir, por um lado, determinar já o custo unitário da nossa produção terminada, e o custo unitário da nossa produção terminada de SL é precisamente obtido dividindo os 3.560.000 pelas unidades terminadas, 178.000. Isto vai dar um custo de 20 euros. Este custo novo, que não é igual, e aqui temos claramente a evidência que não é igual ao custo unitário da produção efetiva, pelo que nós vamos ter que considerar dentro do centro B, como fator o SL, vamos ter que considerar o custo desta produção terminada e não da produção efetiva. Daí que tenha sido necessário fazer este cálculo previamente. Só que para o centro B, nem toda a produção terminada foi transferida. Há uma parte que foi transferida para o armazém. Ou seja, desta produção terminada, da SL, para o armazém foram transferidas 20 mil unidades, que se nós multiplicarmos pelos 20 euros, vamos obter 400 mil euros. E para o centro B, que é o que nos interessa aqui no caso, para a determinação do centro B, foram transferidas as restantes 158 mil unidades. Multiplicando por 20 euros, obtemos um valor de 3.160.000 euros. Este valor é particularmente importante porque depois vai servir para o preenchimento do centro B. Se somarmos estes dois valores, naturalmente que temos que obter os 3.560.000. Refiro apenas novamente que os 3.160.000 vão para o centro B, que é o que vamos agora preencher. Passamos então ao preenchimento dos movimentos do centro B e começamos por preencher com a informação que nós temos no enunciado. No enunciado temos o estoque inicial de P2 no valor de 500 mil euros. Podemos já colocar a informação relativamente que foi identificada, foi calculada previamente do SL, do fator SL, o SL que vem do centro A, que são 3.160.000. Vamos colocar também aqui a informação relativamente à M1, que foi consumida no centro B para P1, e como é que calculamos então relativamente a M1. Ora, M1, nós sabemos que a produção efetiva de P1 em termos de M1 foram 31.750 unidades. Ora, se multiplicarmos estas unidades pelo consumo unitário de cada unidade de P1, que é 1,5 kg
de M1 e multiplicando pelo custo unitário de cada quilo de M1, obtemos então o valor global relativo então ao consumo de M1. Isto vai dar um valor de 952.500 euros. Vamos colocar aqui 952.500 euros. Falta-nos considerar apenas os custos de conversão do centro B, que são dados no enunciado, na totalidade 1.617.500 euros. Ora, fazendo aqui o cálculo do total, vamos obter 6.230.000 do lado esquerdo do centro B, o que significa que agora vamos ter que preencher o lado direito deste mesmo centro. Primeiro vamos começar pela produção terminada de P1, e a produção terminada de P1 nós temos, no caso, não há estoque inicial, o que significa que as 31.750 unidades vão ser multiplicadas pelos custos que nós aqui consideramos, os custos unitários, só que temos que ter em atenção que para o cálculo do custo da produção terminada de P1 nós vamos ter que utilizar o custo recalculado de cada SL. Como eu disse anteriormente, cada SL agora passa a ser valorizado por 20 euros e não por 18,9, que era o custo da produção efetiva. Por isso, quando nós fazemos agora o cálculo do custo da produção terminada de P1, vamos ter que multiplicar, fazer então o cálculo multiplicando os 20 euros pelo número de unidades consumidas por cada P1. Ou seja, no caso de cada P1 consome 2 unidades de SL, multiplicamos pelos 20 euros e temos então o custo relativamente a SL. No caso da M1, nós podemos manter o valor que está considerado no quadro resumo que fizemos anteriormente, e por isso o valor que nós podemos considerar aqui da M1 é de 30 euros. Vamos colocar então mais 30 euros. E para custos de conversão também podemos ir buscar ao quadro resumo, que é de 20 euros. Então, multiplicando estes valores, fazendo aqui os cálculos, vamos obter um valor da produção terminada de P1 de 2.857.500 euros. Depois de calcularmos a produção terminada de P1, podemos passar já para o cálculo da produção terminada de P2. No caso P2, um bocadinho mais complexo, na medida em que, para além de ter produção defeituosa, também tem o estoque inicial, e por isso a produção terminada de P2 são 30.000 unidades, mas primeiro vamos ter que ir buscar ao estoque inicial, e o valor do estoque inicial é precisamente 500.000 euros. Para completar as unidades que estão no estoque inicial, e são 5.000 unidades, vamos ter que utilizar então os custos dos fatores que ainda não foram totalmente incorporados. Ou seja, neste caso em particular, só nos falta incorporar, uma vez que essas unidades iniciais de P2 estavam no ponto 02, falta-nos incorporar os restantes 80%. Ou seja, vamos multiplicar 80% do custo de conversão, que neste caso é já com sobrecarga 30.703.125 euros. Isto vai dar um valor de 622.812,5 euros. Depois de calcularmos o valor do estoque inicial já finalizado, vamos então adicionar as restantes unidades. Se usamos 5.000, faltam-nos 25.000 para chegar às 30.000 da produção terminada. Estas 25.000 vamos multiplicar agora, também temos que ter em consideração o valor recalculado de SL, o que significa que vamos multiplicar pelo número de unidades que são consumidas de SL, por P2, neste caso 3 unidades,
e a um custo unitário da produção terminada de 20 euros. Só que isto não chega. Porquê? Porque no caso de P2, como há produção defeituosa, nós vamos ter que utilizar o custo da produção útil, o que significa que vamos ter que, a este valor, ainda ponderar ou utilizar o fator de ponderação de 1,01, que é o nosso fator de sobrecarga. E, naturalmente, que isto diz respeito, toda esta expressão, ao SL. Okay? Depois disto, vamos somar então os valores relativamente ao outro fator que é incorporado no P2, que é precisamente os custos de conversão, no valor de 30,703,125. Este fator também incorporado na totalidade. Isto vai dar um valor global de 2.282.578,125 euros. Somando o valor de 622.812,5 com este valor, vamos obter um valor global de 2.905.390,625 euros. E este é o custo total da produção terminada. Vamos colocar então aqui produção terminada de P2, 2.905.390,625 euros. Falta-nos ainda considerar um estoque final de P2. P2 tem um estoque final de 5.000 unidades. Podemos já determinar esse mesmo estoque final. Estoque final de P2 são 5.000 unidades. E como é que estão estas 5.000 unidades? Vamos aqui considerar o valor, para o cálculo do valor do estoque final, vamos ter que verificar como é que estão estas 5.000 unidades. Ora, elas têm a totalidade de SL, o que significa que vamos ter que fazer a mesma lógica que fizemos para a produção terminada de P2, ou seja, multiplicar 3 unidades vezes o custo unitário da produção terminada de SL vezes 1,01, que é o fator de ponderação. Isto é respeitante exclusivamente a SL, que é neste caso a totalidade do fator, e para além disso, como o estoque final está no ponto 0,6, vamos considerar 60% do custo de conversão, que é 30,703,125 euros. Ora, fazendo aqui os cálculos, só para identificar isto é relativamente aos custos de conversão, vamos obter um valor de 395.109,375 euros. Estoque final de P2 tem um valor de 395.109,375 euros. Ora, isto naturalmente ainda não está concluído, na medida em que nós tivemos a informação de que o SL tem uma recuperação, e nós vamos ter que considerar aqui a recuperação deste fator. A recuperação de SL diz respeito então a 80%. Para determinarmos o valor da recuperação da SL, vamos então multiplicar o número de unidades, neste caso de P2, que foram defeituosos efetivos, neste caso 1.500 unidades. Cada unidade de P2 que está aqui considerado, são 1.500 unidades de P2, consome 3 unidades de SL, e cada unidade de SL, cada unidade de SL tem um custo da produção terminada de 20 euros, que foi aquele valor que nós consideramos do centro A. Para além disso, temos aqui que considerar também que deste valor todo apenas conseguimos recuperar 80%. E por isso vamos considerar aqui vezes 0,8. Obtemos um valor então de 72.000, que é precisamente o nosso valor da recuperação da SL. Vamos colocar aqui no nosso T 72.000 euros. E agora, olhando aqui para o nosso T, de uma forma mais destacada, somando
estes valores todos do lado direito, vamos obter precisamente o mesmo valor que obtivemos no lado esquerdo, ou seja, 6.230.000 euros, e finalizamos aqui este exercício.